eu vou convocar o Neymar, ele vai ficar no banco e de repente no jogo, aos 30 do segundo tempo, eu vou usá-lo Na seleção? Esquece. Lampejos. Tô dizendo. Na seleção não... Então não vai. Não, se levar... Você acha que ele vai levar pra ele jogar 90 minutos todos os jogos da Copa? Não, 90 ele não vai jogar. Ele não mas vai. levar ele Não. pra deixar na casinha, esquece. Mas você acha então que você levaria hoje pra ele entrar e jogar 90 minutos todos os jogos da Copa? Fato. Com essa... Fato. Eu levaria o Neymar pra seleção e deixaria ele jogar 45, 55, 65 minutos, o que ele aguentar. Então, se a convocação fosse amanhã, depois do que o Neymar jogou você é o treinador brasileiro. Ele? Não, eu levaria o Neymar. Convocaria ele... Você não pode abrir mão do Neymar na seleção. E o Eric? Então você acha que eu não deixaria ele no banco. Eu tenho dúvida ainda. Eu levaria. Neymar ainda merece vaga na Copa do Mundo de 2026? Felipe Melo e Denilson disseram que convocariam Neymar e o debate explodiu. Será que ele ainda decide pela seleção? Se liga aí no que eles disseram. Mas aí o Santos tem um jogador especial de quem se espera decidir jogos como o de hoje. Então, o gol que o Neymar perdeu foi inacreditável, porque ele errou tudo naquele lance. Exato. Quando abre ali, na entrada da área, que todo mundo pensou na hora? Gol. Vai chutar e vai meter. E ele tem... Ele não chutar, ele tocou errado. E ele tem uma facilidade quando ele vira o pé, porque normalmente quando você dribla pra dentro, você tem a possibilidade de chapar, nesse caso do Neymar ali, do lado esquerdo do goleiro. E ele tem uma facilidade de virar o pé e dar no lado direito do goleiro, no contrapé do goleiro. E ele bater no pênalti, como é que ele teve facilidade? E ele teve naquele lance ali a possibilidade de finalizar do lado direito do goleiro. Não era pra chutar? Era pra chutar. Era pra chutar. Mas só que quando ele ameaça, o Felipe falou do carrinho. Quando ele ameaça, o cara não dá o carrinho, aí O feito, ele foi inteligente. Aí a única opção dele foi passar. carrinho. Sabe qual é o problema que eu acho? Assim, antigamente o Neymar tinha 7 chances dessa. Fazia 2, 3, perdia 2, 3, não aparecia tanto. Hoje, ele tem uma chance, 2 no máximo. Mas ele não perdia tanta chance. Mas ele não fazia 7, mas ele criava mas tanto. uma bola dessa era... Sim, mas jogadas chutava, como essa, pelo menos, mas ele Concordo fazia... que ele chutava. Mas ele fazia muitas vezes essa jogada por jogo. Quantas vezes a gente não viu o Neymar? A gente exatamente cobra do Neymar. Podia até perder, mas eu tô dizendo, ele chutaria. Aí essa imagem é boa. Ele chutou a bola. Mas o zagueiro foi bem também. Aquela imagem ali é boa, que ali ele tinha o canto direito do goleiro. Ele faz isso aí de óculos escuros, pô. É isso aí. E agora, ele faz aquilo ali de óculos escuros. É que eu acho que assim, o Neymar também perdia gol antes. É que ele fazia muito, ele criava muitas chances. Ó, pra não dizer que é tudo negativo, não sei se vocês concordam. Coçou bem a orelha ali. Algo positivo não. É que é o terceiro jogo que ele joga 90 minutos seguido. Isso Mas nenhum dos três foi bom, vai. Sim. Galo, sábado. Eu tô falando em termos físicos. Recoleta, meio de semana. Tô dizendo que ele jogou bem hoje. E hoje, então? Ele é o principal, o camisa 10, muita gente falando em Copa do Mundo, e ele perdeu um gol que era para decidir o jogo a favor do Santos. Ele foi mal. Eu tô dizendo assim, em termos físicos, inclusive... Não, ele melhorou. É falado fisicamente ele melhorou. Pelo técnico da seleção. Fisicamente ele melhorou. Eu também acho. Por exemplo, ele teve uma chance e perdeu. Pra mim. O Arrascaeta hoje teve 4 chances, fez 1 e perdeu 3. A gente não vai lembrar das chances que o Arrascaeta perdeu. Porque ele fez um gol e o Flamengo ganhou o jogo. Então, esse é o problema, eu acho. Antigamente o Neymar fazia 4, 5 chances por jogo. Ele criava as chances para ele mesmo finalizar. E agora, por uma questão física, a questão da idade, da lesão e tudo mais, ele não tem tantas chances para criar. Então, quando ele perde, chama muita atenção. Antigamente, pulverizava a chance perdida. Eu tô dando o exemplo do Arrascaeta, que é um jogador de alto nível também, perdeu 2, 3 gols, mas fez 1, o Flamengo ganhou. Ninguém vai lembrar das chances perdidas. Não, por exemplo, pega o jogo com o Galo sábado, pega o jogo de hoje. Em nenhum debate, por exemplo, você coloca o Neymar como destaque da rodada. Não, o Neymar foi um dos melhores da rodada. Não foi. Mas contra o Atlético ele foi o melhor jogador do time. Semana Você passada. achou? Não achei não, cara. Melhor jogador do time. Não tô falando que foi uma atuação espetacular, mas dentro do Santos... Achei o Lucas Veríssimo, sábado contra o Galo, o melhor do time. Mas você achou que ele foi bem hoje? Não achei que ele foi normal. Assim, o problema é que a gente espera do Neymar sempre muito mais. Eu achei que ele foi um jogador Por exemplo, normal. exato, o que eu ia falar. O Neymar, pra mim, foi um jogador normal contra o Galo e hoje. E o Neymar não é um jogador normal, o Neymar é um craque. É isso que a gente tem que pensar. Ele não é um jogador normal. Exato. E ele tá com desempenho de jogador normal. Jogou, né, assim... cara, claramente eu acho que ele tá ansioso, quer ir pra Copa, tá querendo correr contra o tempo, isso deve estar mexendo mostrar resultado. No final do jogo, quando ele perdeu o gol, se de repente estava cansado, não sei. Cara, Mas é normal mexer com a cabeça dele, cara. Eu também é uma acho. véspera de uma Copa do Mundo. Pô, e assim, é natural que aconteça. Cara, eu acho que ele tá se abalando demais com o que falam dele, cara. Quem sou eu pra dar conselho, mas... Pô, por exemplo, se ele for pra Copa, serão 220 milhões de comentaristas. Enche Eu o saco. sei, mas é Muita coisa em inerente. cima do cara também. A gente sei, não para cara. de falar de coisas do Neymar. Mas se ele for responder tudo que se fala dele, ele passa o dia respondendo. Ah, mas cara, assim, é difícil aguentar isso, Rizek. É difícil, cara. Eu acho que deve ser difícil, cara. É difícil, quase impossível. Não tem ser Por humano isso que que aguente isso o tempo por todo, isso que eu cara. Colhi, não tem ser humano que aguente. Por isso que Eu nem tinha lido. Cara, mas Não tem, cara, é muito chato, Por cara. isso A que entrevista dele é comentada, é replicada. O torcedor bate boca. A gente fala mais do torcedor batendo
batendo boca com ele do que da atuação dele. Inclusive, entrevista o ninguém torcedor aguenta depois. mais, ninguém aguenta isso. Eric, Exato. Entrevista depois o torcedor. Aí dá uma visibilidade para um monte de coisas em volta do Neymar e a gente fala menos do jogo. Hoje até que a gente tá falando bastante da atuação dele, acho maravilhoso isso. Porque ultimamente, o que mais se fala do Neymar é o que o que menos se fala do Neymar é o mais O importante. que aconteceu? Ele saiu de campo ali com a mão na orelha, sei lá se ele tava coçando ou fazendo... Ele balança as mãos. sei lá, não vou comentar a coceira da orelha Ele dele. balança as mãos como se estivesse coçando mesmo. E aí- Cartão vermelho se mexia nas partes baixas, Olha lá, dá cartão ele balança vermelho. Na as mãos orelha mesmo, ó. pode, Então, pô. aí- Ele balança aí- o saco do cara, Aí pô. perfis... Nada demais. Nada demais, pois é. Também tudo acho. motivo Mas pra é dizer porque que o cara mas tá- é aí que ele fala, porque o pessoal fala, mas isso aí pra não escutar, vai no torcedor. Aí estão colocando como falta de respeito. É por isso que Então, deixa eu explicar, mas- gente, deixa eu explicar pra quem tá assistindo. Aí perfis, até ele deu uma resposta pro perfil oficial da TNT, né, emissora que cobre esportes, como a gente cobre, que ele não tava fazendo sinal de que ele não queria ouvir a torcida xingando, vaiando ele, batendo, que ele tava coçando a orelha. O que eu só acho, beleza, eu entendo, é difícil, o que eu só acho é que, assim, digamos, se ele for pra Copa, serão 220 milhões de brasileiros comentando, cara, o pelo dele, da mão, o meião, comenta-se tudo. Se ele for responder tudo o que forem falar diferente, dele, Zé, que ele vai passar estar na Copa. 24 horas por dia O respondendo. Dani acabou de falar uma coisa que é verdade. Existe uma ansiedade, ele tá querendo, ele quer ir pra Copa do Mundo e tal. Na Copa do Mundo, já estou aqui. Acho que ele vai estar muito mais relaxado, mais leve. Porque hoje, ele, assim, se na quarta-feira ele bateu boca com o torcedor, hoje ele foi vaiado de novo. Cara, é normal, o torcedor do Santos vê o time ali brigando contra o rebaixamento, empatando contra os reservas Até a das reservas. expectativa que é gerada em Do nono colocado do Campeonato Paraguai, pô, o torcedor vai fazer o quê? Vai aplaudir? Vai vaiar, cara, normal. E ele tem respondido. Eu só acho que isso não pode e ser se maior também- nos debates do que o que ele está fazendo dentro do campo. claro. Isso é que me incomoda. E na verdade, você abre o noticiário, tudo que se fala do Neymar não é o do jogo. Porque ele não tá decidindo jogos. Se ele tivesse decidindo fala jogos, isso. Então vamos falar isso. se ele tivesse Então vamos decidido falar isso. jogos, o assunto seria o drible, a assistência, Não, o mas gol. quando ele jogar mal, mas a gente tem também uma tem que coisa, falar, então. Não tá jogando bem. E se tem uma coisa assim, me corrija se eu estiver errado aqui, eu não lembro do Neymar criticar alguém ou vir na internet falar de alguém que falou dele dentro do campo. Do jogo dele, se ele jogou bem ou jogou mal. o Neymar foi mal. Eu não lembro dele vir, o Neymar, tem razão. Isso não é do jogo, hoje hein? você jogou mal, Se fizer hoje isso, você é não do teve... jogo. Você tem razão. E ele ir na internet e falar, por que o Denilson falou lá que eu joguei mal? Você tem razão. Por que o Denilson falou que eu joguei bem? Eu não vejo o Neymar fazendo isso. O Neymar normalmente ele responde quando é algo que envolve qualquer coisa fora do campo. pessoal. Algo pessoal. É isso aí. Se ele, vamos supor que ele tapou os ouvidos mesmo pro torcedor, e aí? E aí, qual que é o problema? Mas peraí, Ele já Dena. tapado o ouvido pelo... Só Não, um e aí, pouquinho. mas e aí? Eu concordo, mas aí. problema nenhum, pô. Não, mas aí o perfil da TNT tava só noticiando, se foi isso mesmo. Neymar tapa os ouvidos pra Tava voz da sugerindo, torcida. né? Sugerindo. Não é problema nem nenhum notícia, também, né? Desculpa, sugerindo. Não, tem problema nenhum. Perfeito. Enfim, eu. Quem sou eu pra dar conselho, Mas cara? é porque chega uma hora Eu só acho que ele é cara muito não aguenta grande. mais, Gisele. Ah. O cara não aguenta mais, cara. Bem. Você imagina todo dia alguém falando de você, Você não cara. vê ele cara, reclamando, é o nego tempo falando que inteiro, ele jogou o bem ou mal. tempo inteiro, o tempo Você não vê inteiro. ele fazendo, verdade. pode ver. Verdade. Ele não responde ninguém que analisa ele dentro do campo. Jogou bem, jogou mal. Ele não responde ninguém. Eu concordo com o Eric. Vamos falar do que ele tá fazendo no campo. E assim, a gente Ou bem ou mal. mostrou. exato. O que chama a atenção é que foi logo depois do jogo. Ah. Né? Então, assim, ele foi pro vestiário, pegou a conta dele e respondeu. A gente mostrou o post educado dele. Ele fez um post mais. Proibido de mostrar, assim, né? Mas Um aí post mais provavelmente agressivo. do calor do jogo ainda, né? Que foi quase... Adrenalina É o que eu alta. tô dizendo, tempo eu tava com a sei lá, cabeça cara. quente ali também. Eu acho assim, sinceramente, não devia responder torcedor no campo, internet, você vai surtar assim, cara. Por exemplo, ele deu aquela entrevista ficar- lá que ele ficar usou assim, a expressão misógina lá. Ele usou a expressão misógina. No dia seguinte, ele foi criticado. Beleza, tá tudo certo. Foi criticado, falou, muita gente se sentiu incomodada com a entrevista dele. A gente vive numa democracia, que bom, as pessoas têm direito de reclamar do que ouviram, mas acabou. Aí as pessoas continuam esticando a corda, continuam esticando a corda, continuam esticando... Pô, o cara não aguenta, cara. Anteontem ainda estavam falando da entrevista. Anteontem eu li coluna falando da entrevista. Deu. Será que todo mundo é perfeito o tempo inteiro, 24 horas Não, por eu dia? só acho que O cara errou, foi corrigido. Você tem uma escolha de ligar pra isso ou não ligar pra isso. O Neymar decidiu ligar pra Rizek, isso. mas é difícil não ligar, Rizek. tudo bem. Imagina, você abrir a internet e alguém Aqui tá ele falando vai de ser- você. ele vai Você abre a ser- rede social, alguém tá falando de Ele você. vai ser sempre motivo, Porra. porque eu lembro de uma época que o Neymar não falava e a gente falava, não tem personalidade, não se expõe, não fala. Gente, e se Aí ele ele estivesse fala, arrebentando, a notícia ia ser gol, assistência. Como o Neymar é um personagem gigante, muito grande, e ele não tá decidindo os jogos, vão pegar outras coisas pra falar dele. Acho tão natural, cara, tão... Mas eu não gosto. Eu não gosto. Não, nem eu. Eu não gosto. Nem eu. Então, mas eu acho que assim, tem que ser coisas pontuais, beleza. A entrevista ali não foi boa, né?
Não foi boa. Ele foi criticado no dia seguinte. Beleza, acabou. Ponto. Porra, aí 3 dias depois, coluna. 4 dias depois, coluna. Deu. Sabe assim? Mas hoje ninguém fica tomando... Ninguém aguenta, páginas esportivas de esporte? Ninguém aguenta ficar tomando porrada 7 vezes na semana por 7 dias, cara. É insuportável, cara. Hoje pode ser que tecnicamente ele ficou abaixo, mas fisicamente você vê uma então, diferença vamos falar disso. Vamos falar disso, do lance perdido, das bolas que ele não conseguiu dar sequência, do jogo que ele fez isso. Ele tá participativo. O Ancelotti falou, o Neymar tem que estar bem fisicamente. Tem. Lembra que ele falou isso? Eu acho que, beleza, tá fisicamente bem, ele tá se colocando apto, ele tá jogando em sequência, tá jogando 90 minutos. Hoje, ele, por exemplo, no fim do primeiro tempo, ele vai tomar uma bola... Deu o carrinho lá nas 46 do primeiro tempo, aliás, no Serra. No tempo também, do Riquelme Felipe. Fisicamente, ele tá apto, pra usar um termo que ele ficou com a chance perdida, ele ficou irritado, claramente. E aí falou, pô, eu preciso recuperar a bola. O que a gente tá debatendo é que, aparentemente, como o Ancelotti nunca o convocou, né? Eu, por exemplo, teria levado ele na última data FIFA para ver de perto. O Ancelotti nunca convocou. Então a gente está debatendo um cara que aparentemente está correndo contra o tempo para fazer um treinador mudar de ideia. E assim, até agora eu não estou vendo no campo desempenho extraordinário. Vou ter que mudar de ideia por causa desse cara. Digamos que ele não levou o Paquetá por opção. Ele está vendo o Paquetá jogar bem e fala, pô, vou ter que mudar de ideia pelo desempenho do Paquetá. O Neymar não está passando, na minha opinião, pelo menos, tecnicamente, até agora, essa mensagem. Você precisa mudar de ideia e me levar para a Copa. Ele está tendo desempenho normal, assim, nota 6. Mas a mensagem que ele tem que passar, segundo o Ancelotti, é de que ele está bem fisicamente. E essa mensagem, pelo menos no jogo de hoje, ele passou. Você acha que isso basta para ele ir para a Copa? Para mim, basta. Ah, tá. Para mim, basta. Segundo o Ancelotti falou, ele tem que estar bem fisicamente. Eu não tenho essa resposta. Também não tenho essa resposta. Eu ainda não consegui desvendar o Ancelotti, esse é o ponto, assim, para mim. Eu não consigo entender ainda... algumas coisas, assim, não tô criticando não, tá? Assim, a gente consegue, com o tempo, trabalhando, acompanhando os técnicos, você consegue fazer uma leitura do que os técnicos de seleção pensam, como eles pensam e tal. O Ancelotti, pra mim, eu ainda não consegui, cara. Não consegui. Mas Eric, quando você lembra que o Dorival, eu acho que qualquer treinador brasileiro levaria o Neymar pra seleção. Também acho. Tanto que o Dorival chegou a dizer que armaria o time em função do Neymar contra a Colômbia e a Argentina. O Neymar nem estava jogando bem na época. Mas é bom lembrar que o Filipão não levou o Romário também em 2002. Mas é diferente. E é um técnico brasileiro. Mas diferente, né? Por razões que não eram técnicas. Ele achava que o Romário não ia... Mas não levou, e era uma pressão absurda. Perfeito. Mas o Neymar, eu acho que qualquer treinador brasileiro, o Diniz, o Dorival, levaria o Neymar. O Ancelotti não levou até agora. Então acho que está claro que pro Neymar e a Copa, ele tem que seduzir o italiano, fazer algo que ele não fez ainda. Eu não tô vendo o Neymar fazer isso. Não tô vendo. Se você tiver razão, basta o Neymar estar bem fisicamente, aí beleza, há uma evolução. Eu não tô vendo o Neymar decidir jogos. Não tô vendo. Hoje a gente viu o Guga decidir jogo, o Savarino jogar super. Acho que o Gabigol hoje fez um grande jogo. O Neymar não conseguiu. Não conseguiu hoje se sobressair tecnicamente. Depende, por exemplo, do que o técnico, no caso do Ancelotti, esteja pensando. De repente ele pode convocar, como eu vejo muita gente comentando, eu vou convocar o Neymar. Ele vai ficar no banco e, de repente, no jogo, aos 30 do segundo tempo, eu vou usá-lo Na seleção? Esquece. Lampejos. Tô dizendo. Na seleção não... então não vai. Não, se levar... Você acha que ele vai levar pra jogar 90 minutos, todos os jogos da Copa? Não, 90 ele não vai jogar. Ele não mas vai. Levar ele pra deixar na casinha, esquece. Então. Mas você acha, então, que você levaria hoje pra ele entrar e jogar 90 minutos, todos os jogos da Copa? Fato. Com essa... Fato. Eu levaria o Neymar pra seleção e deixaria ele jogar 45, 55, 65 minutos, o que ele aguentar. Então, se a convocação fosse amanhã, depois do que o Neymar jogou hoje, você é o treinador brasileiro. Ele? Não, eu levaria o Neymar. Convocaria ele... Você não pode abrir mão do Neymar na seleção. Eu não tô levaria a sua opinião, eu tô perguntando. Eu também levaria, tá? Eu levaria. Eu também levaria. Eu também levaria. Só que eu não deixaria ele no banco. Eu não tô falando o que eu faria, eu tô tentando ler a mente. Eu também levaria. E o Eric? Então você acha que eu não deixaria ele no banco. Eu tenho dúvida ainda. Eu levaria. Eu levaria. Eu levaria. Eu precisava esperar mais um pouco. Não estando bem. Só que eu tô lendo italiano caminhar numa outra direção. Estando bem, eu levo ele, pô. Então, se amanhã fosse a convocação e o Ancelotti não chamasse, não, vocês eu levaria. Não, errado não. Cada um tem sua ideia. O Isaac falou que tá vendo italiano. Caminhar em outra direção. Em outra direção. Eu também levaria o Neymar. Só que eu tô vendo italiano caminhar em outra direção. Eu não tô dizendo o que eu faria. Eu tô vendo o italiano, na minha visão, caminhar em outra direção. Ele programou pra ir a Mirassol, ver Santos e Mirassol. Sim, o Neymar não Porque ele pensava no Neymar ainda. Sim, ele pensa, ele esteve em todas as pré-listas. Não tô dizendo que ele descartou. Tô dizendo que, por enquanto... pré-lista não quer dizer que o cara vai. Mas tá A cogitado. partir do momento que ele se programa pra ir assistir o jogo do Santos e Mirassol, é porque ele queria ver o Neymar. Sim, claro. Eu acho que o Neymar tem uma prerrogativa de ser o único que o cara pode esperar até o último minuto da convocação. Eu também acho. Eu acho que isso tem que ser muito bem aproveitado pelo Neymar, inclusive, e pelo Ancelotti. Também acho. O Ancelotti não precisa decidir hoje se ele vai convocar ou não o Neymar.
Perfeito. E o Neymar também não precisa desistir hoje Perfeito. de que não vai à Copa porque não jogou. É que estamos bem avaliando contra que o Fluminense, tempo está entendeu? passando e ele pode estar muito ansioso por isso. Eu acho que ele deve estar ansioso. mês Eu pra estaria convocação. ansioso. Exato, dia 18. E ele, Um mesinho o aí. que ele também. enfatiza sempre físico, o Ancelotti já falou. Foi perguntado, porque ele já sabe, todo mundo sabe, que o Neymar bem fisicamente, ele arrebenta. Se ele estiver bem fisicamente inteiro, o que não acontece faz um bom tempo, faz anos, ele arrebenta e tem que estar na seleção, se ele estiver. Até agora ele não está. Agora, ele ó, tem melhorado, por isso que eu falei, 3 jogos seguidos. Ah, não, isso aí não faz mais que obrigação, mas faz tempo que ele não joga. Faz quanto tempo que ele não joga 3 jogos Perfeito, seguidos? perfeito. E pra você, Neymar ainda tem vaga na Copa de 2026 ou esse ciclo já passou? Comenta aí sua opinião, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima!